39 começando a conversa de redação com a participação do Eduardo Costa, do Júnior Moreira e da nossa colunista de economia, Rita Mundim. Você, ouvinte Tatiaia, também pode participar, opinando pelo WhatsApp 99996-7074. 99996-7074. Você manda pra gente a sua opinião em mensagem de texto. Não se esqueça de colocar o seu nome e o bairro ou a cidade de onde você está falando. Bares e restaurantes voltam com música ao vivo e espaço para crianças em BH. Júnior Moreira, bom dia mais uma vez. Bom dia para você, para todo mundo, Eustáquio. É mais uma vez a cidade voltando ao normal, né? Os bares com música, dessa vez inclusive os parques de diversão também com essa chegada e podendo receber o público a partir de hoje. Eustáquio, eu acho que vou ser repetitivo, mas eu não consigo vislumbrar uma outra história a não ser, olha, cidade novamente voltando ao normal, os números baixando, a gente está num patamar que a cidade pode e outros setores podem voltar, mas agora depende mais uma vez de nós como população, né? Das pessoas seguirem os protocolos, de certo modo, o que não foi feito lá no Natal e Ano Novo pela população, parece que no Carnaval foi um pouco melhor, né? Uma festa ali, outra colar, mas nada muito complicado, as pessoas não foram para as ruas, né? E era o grande medo de todos nós que o carnaval viesse realmente um carnaval nas ruas de Belo Horizonte, daqui a pouco a gente sofrer novamente com o fechamento da cidade, ou seja, é continuar do jeito que a gente está, entendendo o momento, né? De forma madura, de forma clara, sabendo que a situação ainda é complicada, ainda é difícil, os números são altos, mas a gente está num momento interessante, depende muito mais do nosso comportamento do que de qualquer outra coisa para a gente continuar nessa evolução de flexibilização aqui da cidade. Eduardo, não sei se você concorda, mas dá uma sensação até de alívio com esse retorno gradual da cidade. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo. É o que o Júnior está dizendo e que responsavelmente o Matheus, que preside a Associação de Bares e Restaurantes em Minas, está também insistindo. Diz que a volta é um sopro no nosso coração, um sopro de alegria. Agora, temos que ter responsabilidade. E de preferência voltar com a música, aquela música que eu acho que Rita, Júnior, qualquer pessoa de qualquer idade gosta. Uma coisa mais suave, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Se voltar com o garçom, aqui nessa mesa de bar, até eu vou levantar e vou cismar de ir pro karaokê, ainda vai ser duro. Responsabilidade é a palavra, viu? Responsabilidade. E fé. É por aí, Eustáquio. Ô, Rita Mundim, isso significa mais um fôlego também para o setor de bares e restaurantes. O Júnior citou também os parques podendo voltar a funcionar hoje. Pois é, a gente tem que lembrar também dos músicos, né? Que a classe cultural, ela foi duramente atingida nessa pandemia. Então é um setor também que estava aí sem poder trabalhar. E a palavra é respeito aos protocolos, respeito ao outro, respeito a si mesmo, né? Porque quando a gente tem um mínimo de autoestima, a gente consegue defender a nossa vida, e ao respeitar a nossa vida, a gente respeita a vida do outro. Então, que a gente volte, que seja uma volta com muito respeito aos protocolos, e nada melhor do que uma volta ao som de uma MPB, né, Eduardo? De uma musiquinha aí suave, e a classe artística podendo trabalhar também novamente. Mas eu só espero e torço muito, porque aqui em Belo Horizonte a gente não viu, né, um movimento como a gente viu no Rio de Janeiro, em outros lugares do Brasil, Rio Grande do Norte, Ceará, mas eu só temo que muita gente tenha viajado. Então vamos ficar atentos ao comportamento desses números nos próximos dias. E tomara que quem se deslocou também tenha se deslocado com juízo. Aqui pelo WhatsApp, o Arley está achando uma contradição. Restaurantes e bares podendo agora disponibilizar playgrounds, né, áreas de lazer para as crianças, mas as escolas continuam fechadas e as crianças impedidas de frequentar as aulas. Ele está achando uma contradição isso. Bom, vereadores fazem reunião justamente para discutir o retorno das aulas presenciais em BH, mas não chamam professores e alunos, Eduardo. Eu acho o seguinte, eu acho que a gente tem que, eu primeiro concordo com esse ouvinte. Segundo, com todo o respeito que eu tenho a dirigentes sindicais, que eles são importantes, mas se for depender do Sindirrede, senhor Estado, nós vamos voltar à aula nunca, assim como o Sindiútil no plano estadual. Então,
eu quero saudar essa iniciativa dos vereadores. Eu acho que vereador existe para isso, para ir lá na escola, sentir o clima. Foram junto com a secretária adjunta de Educação. E eu quero assumir uma postura aqui, com todo o respeito que tenho pelos professores, eles sabem que eu tenho, assumir uma postura aqui de volta às aulas. Volta consciente, responsável. Assisti uma cena agora, na Record, agora direto lá de Brumadinho. As crianças de Brumadinho sofrem mais do que todas as outras crianças do Brasil inteiro. Todas as outras crianças, com a tragédia que passaram, seus entes, seus vizinhos. Agora estão voltando hoje, um aluno numa cadeira, outro sim, outro não, os pais com o WhatsApp, o pai que não quiser mandar vai ter ensino remoto, as crianças acompanhadas, sem abraço, o álcool gel, tudo muito cuidado, mostraram uma escola, eu adorei. Eu defendo, sim, essa discussão sobre a volta à aula presencial com os protocolos, com os cuidados que merece. Agora, eu estou do lado do Sindirrede, de todos os sindicatos, para dizer o seguinte: pô, os caras têm que ser mais diligentes para vacinar todo mundo, inclusive os queridos mestres da educação. Quero, por exemplo, dizer ao governador Zema, ele sabe que eu torço por ele, mas, ô, governador, esse negócio do senhor ficar falando assim, em abril nós vamos ter 46 milhões de vacinas, em julho nós vamos ter 50 milhões. Ô, governador, o senhor e todos os governadores de estados importantes tinham que ter pressionado esse ministro Pazuello em maio do ano passado, dizendo, ó, a pandemia está aí, a vacina vai chegar, o que o senhor tem feito? Tinha que ter pressionado em junho, em julho e agosto, porque tá um vexame, pô. A vacinação já parou no Rio, aqui a gente não sabe? Não, tem que ter mais vacina. Esse é um problema do governo federal. Não é. É um problema de nós todos e de todos os governantes. Então, para enxugar a prosa, vacina já para professor, para gari, para todo mundo. Mas volta às aulas também. Tá na hora. Pelo cenário da pandemia, Rita, você acredita que é possível voltar às aulas presenciais nesse momento? Acredito, a gente tem assistido isso em algumas partes do Brasil. Eu acho que é preciso diálogo e da mesma forma que estão voltando aí os bares, a música, está voltando aí os playgrounds, por que não? A volta às aulas com responsabilidade, com protocolos e com muita... E eu concordo plenamente com o Eduardo. O grande problema do Brasil, mas também não é um problema só do Brasil, é a falta de vacinas. Porque a capacidade de vacinação nós temos só não temos o imunizante. Mas os professores deveriam, esses grupos prioritários deveriam ser revistos dependendo da quantidade de vacinas e a inclusão dos professores que são linha de frente com as crianças que enchem o coração de qualquer família, E principalmente dos mais velhos, dos avós, dos tios-avós, etc. Mas, enfim, concordo plenamente com o diálogo e com a volta às aulas, sim, com responsabilidade. Você também, Júnior, vai nessa linha de que já é o momento de aulas presenciais? Sim, eu comecei a defender essa volta no fim do ano passado, quando eu li alguns estudos internacionais que apontavam para esse caminho, Que as crianças... de forma muito mais tranquila essa retorno às aulas em todos os países que as aulas voltaram. Agora eu queria me ater a essa questão da reunião dos vereadores, porque num primeiro momento a gente olha para a notícia e fala, pô, que legal que os vereadores estão preocupando com a volta às aulas, com a segurança das nossas crianças, com tudo que envolve ali essa volta que está programada aí para o mês de março, Esperamos que sim. Mas, poxa, não precisava dessa polêmica, A gente já sofreu tanto com polêmica envolvendo educação na legislatura passada, falando de ideologia de gênero, aquela confusão toda, ninguém discutiu o que realmente interessava, E agora que estão discutindo o que interessa, por que não chama o professor? Chama a comissão de alunos, de professores, as reuniões na Câmara é para isso, Elas são para isso, para discutir, para debater, E aí fica colados e paralisados numa polêmica que não faz muito sentido. Agora o debate é sempre importante e que bom que os nossos vereadores nessa legislatura pelo menos estão pensando em uma coisa que realmente na prática pode mudar e ajudar nesse debate público para a volta às aulas. Aqui pelo WhatsApp, Sebastião Gonçalves, do bairro Goiânia, ele também opina sobre essa questão das crianças, playground, volta às aulas. Ele está dizendo o seguinte, nos bares tem playground, as pessoas vão quando podem, quando querem. As aulas, os alunos têm que ir todos os dias durante 4 horas. E aí ele está considerando que o risco de transmissão da Covid-19 é bem maior. Bom, o deputado federal Daniel Silveira, preso por ameaçar o Supremo, pode ser solto hoje.
Enquanto isso, o ministro Luiz Roberto Barroso autoriza o senador Chico Rodrigues, aquele flagrado com dinheiro na cueca, a assumir novamente o mandato, Rita Mundim. Pois é, esse é o Brasil, né? No primeiro episódio, a gente vê claramente, de novo, infelizmente, uma briga entre os poderes que não faz bem para ninguém. Acho que tem que ter respeito do legislativo com o judiciário, do judiciário com o executivo e assim sucessivamente. O que nós temos assistido ultimamente é uma politização muito grande de tudo, e isso faz com que os poderes, às vezes, avancem, né, nos seus limites, um poder cutucando o outro, no bom mineirês. E quanto ao episódio do deputado da cueca, é lamentável. E então, aí a gente fica, que país é esse, né? Qual que é o parâmetro? Mas a gente tem um parâmetro, que é a própria Constituição. Então, que ela seja respeitada, doa a quem doer, e ela sirva a sociedade brasileira, ao invés de servir a interesses e a pressões de um poder contra o outro. Júnior, o deputado que ameaça o Supremo pode ser solto hoje. E o do dinheiro na cueca volta ao mandato. Pois é, Eustáquio. O primeiro ponto aí do deputado Daniel Silveira, né, que ainda está preso lá e vai passar para essa audiência de custódia hoje pela manhã. O deputado Arthur Lira, são as informações que chegam lá de Brasília para a gente. Ele passou a quarta-feira de cinzas inteira tentando costurar um grande acordão para liberar o deputado. Seria basicamente o seguinte: o STF libera, né, nessa audiência de custódia, então aí a Câmara não precisa ter o estresse de julgar um deputado, né? Não precisa mexer nos acordos lá de dentro. E em contrapartida, a Câmara abriria novamente o Conselho de Ética, que está fechado um tempão lá, né? Para julgar esse deputado, talvez cassá-lo, talvez suspendê-lo, né? Esse é o grande acordo. E eu já cantava essa pedra ontem aqui pela manhã. Eu falei, o acordo vai acontecer, né? Mais cedo ou mais tarde. Eu até apostava que esse acordo sairia ontem ainda para liberar o deputado e tudo ficar tranquilo. Aí faz ali o Conselho de Ética, eles mexem os pauzinhos. Aí daqui a pouco volta, como está voltando agora o Chico Rodrigues, né? Tem que esperar para ver como é que vai ficar essa audiência de custódia. Alguns ministros do Supremo não querem esse acordo, e a maioria dos deputados quer o acordo. Esperemos para ver como é que isso vai ficar. Mas o que a gente pode esperar de um país? E eu vou repetir o que eu disse ontem. Primeiro, tem uma deputada que participa das reuniões normalmente, com uma tornozeleira no pé, né? Acusada de matar o marido e uma série de outros crimes. A gente tem 1/3 dos deputados, do Congresso como um todo, que tem problema com a justiça. Alguns são réus, outros são investigados, inclusive o presidente da Câmara, Arthur Lira, é réu, né? O que a gente vai esperar de um Congresso desse, de um Brasil desse, né? De um Brasil que, em um momento que se prende um deputado, o mesmo STF libera para que um senador que foi encontrado com dinheiro na bunda volte a trabalhar normalmente. O que a gente pode esperar de um país como esse? Não é desanimador? Eu fico desanimado e pensando, como é que vai ser, né? Por que um que tem todas as questões pode voltar a trabalhar? Foi pego com dinheiro ali na cueca, dizem que algumas notas até sujas, né? Enfim, e aí esse volta a trabalhar normalmente, vai ter direito a voto, vai discutir as pautas que vão mostrar aí o norte para o Brasil nos próximos tempos, a outra com a tornozeleira eletrônica. Recebendo salário, hein? Recebendo salário. O outro que foi preso por fazer um ataque muito sério às instituições, incitar a violência contra ministro do Supremo Tribunal. Ele também vai ser solto hoje, mais tardar amanhã. Vai daqui a pouquinho, o Conselho de Ética passa um pano nessa história toda, vai continuar legislando. Como é que a gente quer que um país como esse dê certo? Não tem muito caminho, não. Ô, Eduardo, a Câmara Federal fica numa saia justa, né? Para não abrir precedente. Porque você mantém a prisão, dá um problema. Se ele relaxa a prisão do deputado, pode abrir outro precedente. Fica não, fica só de fachada. No íntimo, já tomaram a decisão, sempre. Não faz nada hoje não, que amanhã pode ser você. Então, vão soltar o cabra e vão consumar, materializar, afirmar mais uma vez que esse é um país em que, se você tem dinheiro, ou poder, ou amigos fortes, você tem um mundo. Se não tem, você se ferra, e azar seu.
E isso é claro, público, notório. E eu acho que tão grave quanto a prisão desse infeliz é aquele vídeo que ele mandou gravar dele humilhando a policial na chegada dele no presídio. Quer dizer, é manso feito um cordeiro com o delegado e machão, né? Sexista, poderoso, xingando a mulher. Ela falou, senhor, põe a máscara, por favor. Ele falou, quem põe máscara? Você pensa o quê? Você é polícia, eu também sou. E eu sou deputado. Quer dizer, aquele é um retrato do Brasil. Sujeito desqualificado, sujeito despreparado, mal educado, truculento, pitbull. Mas a gente põe lá. O Congresso Nacional, senhoras e senhores, cada dia mais na minha cabeça consolida esse sentimento que eu tenho, que a gente não pode xingar o Congresso, nem a Assembleia Legislativa, nem a Câmara Municipal. O que está lá é o retrato da nossa sociedade. Você tem meia dúzia de gente que pensa, você tem mais meia dúzia de gente que tem respeito, o resto é vagabundo, que não respeita ninguém, que não está nem aí e que faz qualquer negócio para chegar lá. E quando chega, não sai mais nunca, por conta das maracutaias. A única coisa que mais e mais me incomoda é ver como é que esses 53 deputados mineiros e os 3 senadores entram no avião amanhã para voltar, ou hoje para voltar para Minas Gerais, e veem as pessoas, e vão às cidades, e conversam com seus familiares, e escutam a rádio. Os caras deviam ter vergonha. Eu morreria de vergonha, senhor. Me permita só uma coisa, porque ontem eu estava lendo o Jornal Carioca, se não me falha a memória, foi o Jornal Extra que eu li, e eles puxaram a ficha corrida dele, contaram ali um breve histórico da vida do tal Daniel Silveira. Olha quem que nos representa lá como deputado. Ele era cobrador de ônibus, foi mandado embora porque comprou atestado, enfim, deu atestado falso lá na empresa. Aí, com muito custo, conseguiu entrar na Polícia Militar do Rio de Janeiro. Né? Não poderia, né? Porque já foi complicado ali por causa já estava muito complicada a situação por causa do atestado. Aí ele vai para a Polícia Militar, fica 6 anos na Polícia Militar. Desses 6 anos, 80 dias ele conseguiu ficar preso por indisciplina, em diversas vezes. Né? Aí esse cara ganha notoriedade nas redes sociais, rasgando a placa da ex-vereadora Marielle Franco, né? Que foi morta por milícia lá no Rio de Janeiro, aí ganhou notoriedade e aí ganha para deputado. E esse cara já teve problema com o atendente da Gol, porque não queria usar máscara para entrar no avião. Aí ataca o Congresso, comete vários crimes, aí igual o Eduardo disse, termina num desrespeito com a policial ali no IML que estava fazendo o trabalho dela. Ou seja, olha o histórico, breve histórico, eu resumi, que a situação é maior. Esse é o histórico de um deputado que representa o país. Bom, para a gente finalizar aqui, quase 40 cidades mineiras são alvo de operação contra fraudes no pagamento do auxílio emergencial. E a gente vem falando aqui na conversa de redação hoje, Rita Mundim, que país é esse? Pois antes de passar para esse tema, eu quero voltar um pouquinho. Eu vou discordar um pouco do Eduardo. A sociedade brasileira não é o retrato do nosso Congresso. Infelizmente, nós vivemos aí vários anos aonde os políticos armaram quadrilhas e essas quadrilhas se perpetuam, fazendo o que nós estamos assistindo hoje. Mas, infelizmente, nós temos, né, capitanias hereditárias nos estados, aonde o poder ele é cartorial, ele é passado de pai para filho. E quebrar essa cadeia, o nome é cadeia mesmo, é que tem sido o grande desafio dessa sociedade brasileira, que infelizmente é manipulada pela ascensão dessas famílias corruptas ao poder. Então são famílias que a gente pode contar nos dedos que colocaram as suas teias nos estados brasileiros. Então eu acho que a sociedade brasileira não é o retrato desse Congresso e nós temos que mudar o Congresso. E para isso nós temos bons representantes que aos poucos têm feito um trabalho digno, mas é preciso que a população, a maioria, né, não tem acesso à educação que deveria ter, mude isso no voto. Só queria fazer porque eu acho que a sociedade brasileira é uma sociedade guerreira. Só que tem péssimos representantes que estão aí no poder por artimanhas de décadas na construção de quadrilhas. Voltando às cidades mineiras, de novo, é um reflexo, né, da ascensão dessas pessoas sem escrúpulos ao poder. Vambora?
Bora. 8 horas e 59 minutos em Belo Horizonte, final do Jornal da Itatiaia, primeira edição desta quinta-feira. Apresentação, Aline Neves e Eustáquio Ramos. Vem aí o Acerantão. Ótimo dia a todos.